Já sentiu um cansaço estranho, daqueles que parecem não passar nunca? Já percebeu sua barriga mais inchada, a pele diferente, falta de apetite ou até uma coceira no corpo sem explicação? Muita gente acha que isso é apenas coisa da idade, mas o que quase ninguém fala é que o fígado pode estar pedindo socorro em silêncio. E o mais perigoso é que, em muitos casos, os sinais aparecem devagar, discretos, quase imperceptíveis. Quando a pessoa percebe, o problema já avançou. Hoje você vai descobrir 8 sinais importantes que podem indicar que o fígado está sofrendo, principalmente depois dos 50, 60 ou 70 anos. E atenção, alguns desses sinais parecem simples, comuns, mas podem ser alertas sérios do corpo. Então, já comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro ler os comentários e ver quantas pessoas acompanham o canal de diferentes lugares do Brasil e até de fora. E já aproveita para deixar o seu like, porque esse simples gesto ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais idosos que precisam dessas informações. Agora fique comigo até o final, porque o último sinal é um dos mais ignorados e muita gente só descobre tarde demais. O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Ele participa de centenas de funções essenciais, ajuda a filtrar toxinas, produz substâncias importantes para a digestão, participa do controle do colesterol, ajuda no metabolismo dos medicamentos, armazena vitaminas, regula nutrientes e trabalha literalmente o tempo inteiro para manter o organismo funcionando. O problema é que o fígado sofre calado. Diferente de outros órgãos, ele pode passar muito tempo sendo danificado sem causar dor forte logo no começo. Por isso, tantas pessoas convivem anos com gordura no fígado, inflamações, cirrose ou outros problemas hepáticos sem imaginar. E não, isso não acontece apenas com quem bebe álcool. Hoje, existem muitos casos relacionados à alimentação ruim, excesso de açúcar, obesidade, diabetes, colesterol alto, sedentarismo e até uso excessivo de medicamentos. Inclusive, me conta aqui, você já fez exame do fígado alguma vez? Muita gente nunca investigou isso, e é justamente por isso que esse vídeo pode abrir os olhos de muita gente. Vamos ao primeiro sinal. Sinal número 1. Cansaço excessivo. E sem explicação, esse talvez seja um dos sinais mais ignorados. A pessoa acorda cansada, passa o dia sem energia, sente desânimo constante. Qualquer esforço parece pesado. E como isso é muito comum depois dos 50 anos, muita gente pensa: é a idade, mas nem sempre. Quando o fígado não funciona bem, o organismo inteiro pode sentir. Isso acontece porque ele participa diretamente do metabolismo energético do corpo. Além disso, o acúmulo de toxinas no sangue pode provocar sensação de fadiga, indisposição e até dificuldade de concentração. Tem idosos que relatam algo interessante. Eles dizem: parece que meu corpo ficou pesado, minha disposição sumiu, eu não tenho vontade nem de levantar. Claro que cansaço pode ter várias causas: anemia, problemas cardíacos, falta de sono, estresse, diabetes, depressão. Mas quando esse cansaço aparece junto de outros sintomas, o alerta merece atenção, principalmente se for um cansaço persistente que não melhora nem descansando. E sabe o que é curioso? Muita gente começa a tomar vitaminas por conta própria sem investigar a verdadeira causa. Por isso, exames médicos são tão importantes. Nunca tente adivinhar sozinho o que está acontecendo com sua saúde. Sinal número 2. Barriga inchada ou aumento abdominal agora. Atenção nesse sinal, porque ele assusta muitas famílias. Algumas pessoas começam a perceber a barriga crescendo de forma diferente. Não é gordura comum, é um inchaço estranho, uma sensação de pressão, roupa apertando, desconforto ao sentar. Em alguns casos avançados, isso pode estar relacionado ao acúmulo de líquido na barriga, conhecido como ascite. Isso pode acontecer em doenças hepáticas graves, como cirrose. E aqui existe algo importante. Nem toda barriga inchada significa problema no fígado. Pode ser gases, intestino preso, alimentação, retenção de líquido, problemas hormonais. Mas, quando o aumento abdominal aparece junto de fraqueza, perda de apetite, pele amarelada ou inchaço nas pernas, é importante investigar rapidamente. Eu lembro do relato de um senhor que dizia: minha barriga cresceu, mas meus braços estavam afinando. Esse é um detalhe importante, porque em doenças hepáticas avançadas pode acontecer perda muscular enquanto a barriga aumenta. O corpo começa a mostrar sinais silenciosos de desgaste. E infelizmente muita gente só procura ajuda quando já está bastante debilitada. Sinal número 3. Pele e olhos amarelados. Esse é um dos sinais mais conhecidos. Quando os olhos começam a ficar amarelados ou a pele ganha um tom mais amarelo, isso pode indicar aumento da bilirrubina no sangue. Esse quadro é chamado de icterícia e ele merece atenção médica. O fígado ajuda justamente a processar essa substância. Quando algo não vai bem, ela pode se acumular no organismo. Algumas pessoas percebem primeiro no espelho, outras percebem nas fotos, e às vezes é a família quem nota.
Seu olho está meio amarelo, você está com uma cor estranha. E sabe o que acontece? Muita gente ignora, espera passar. Mas esse sinal não deve ser tratado com descuido. Além de doenças hepáticas, a icterícia também pode estar relacionada a problemas na vesícula, vias biliares e outras condições importantes, principalmente quando aparece junto de urina muito escura, fezes muito claras, coceira no corpo, fraqueza, náuseas. Nessas situações, a avaliação médica é fundamental. E aqui vai uma orientação importante. Jamais tente se automedicar achando que é só fígado. Existem medicamentos e ervas que podem piorar ainda mais o funcionamento hepático. Sinal número 4: coceira no corpo. Sem explicação, esse sinal surpreende muita gente. Poucas pessoas associam coceira a problemas no fígado, mas sim, em alguns casos, alterações hepáticas podem provocar coceira intensa, e às vezes não existe alergia aparente, não tem picada, não tem irritação visível, mas a pessoa sente uma coceira persistente, principalmente à noite. Alguns idosos relatam que passam dias se coçando sem entender o motivo. Isso pode acontecer devido ao acúmulo de substâncias no organismo quando o fígado não está funcionando adequadamente. Claro que coceira também pode ter várias outras causas: alergias, problemas de pele, ressecamento, diabetes, medicamentos, problemas renais. Mas quando ela aparece junto de outros sinais do fígado, vale investigar. E aqui vai algo muito importante para quem tem mais de 60 anos. Com o envelhecimento, a pele já tende naturalmente a ficar mais seca e sensível. Então, muitas pessoas confundem sintomas. Por isso, o diagnóstico correto é tão importante. Nunca ignore mudanças persistentes no seu corpo. O corpo fala, e muitas vezes ele avisa antes que o problema piore. Sinal número 5: perda de apetite e enjoos frequente. Você conhece alguém que começou a perder totalmente a vontade de comer? Esse também pode ser um sinal importante. O fígado participa diretamente da digestão e do metabolismo. Quando ele sofre, sintomas digestivos podem aparecer. A pessoa sente enjoo, sensação de estômago cheio, perde o prazer pela comida, come muito pouco, tem gosto amargo na boca. Em alguns casos, até o cheiro da comida incomoda. E isso é perigoso principalmente em idosos, porque a perda de apetite pode levar rapidamente à fraqueza, perda muscular e desnutrição. Tem idosos que começam a emagrecer sem perceber. A roupa vai ficando larga, o rosto muda, a energia diminui. E às vezes a família acha que é normal envelhecer assim, mas não é. Envelhecer não significa perder totalmente a vitalidade. Claro que o corpo muda com o tempo, mas sinais persistentes merecem investigação. E deixa eu te perguntar uma coisa importante. Você anda se alimentando bem ou já percebeu que seu apetite diminuiu muito nos últimos meses? Escreve aqui nos comentários. Muita gente passa pela mesma situação e seu relato pode ajudar outras pessoas também. Sinal número 6: inchaço nas pernas e nos pés é outro sinal que muita gente associa apenas à circulação, mas problemas hepáticos também podem provocar retenção de líquido. A pessoa percebe os pés inchados, as pernas pesadas, a marca da meia ficando profunda, os sapatos apertados. Claro que isso pode acontecer por vários motivos: problemas cardíacos, má circulação, problemas renais, sedentarismo, uso de alguns medicamentos. Mas em doenças hepáticas avançadas, o organismo pode perder proteínas importantes produzidas pelo fígado. E isso favorece o acúmulo de líquido nos tecidos. Além disso, alterações na circulação sanguínea podem piorar o quadro. E aqui existe um detalhe importante. Muita gente começa a usar diuréticos por conta própria. Isso é perigoso, porque o uso inadequado pode causar desidratação, queda de pressão e desequilíbrio de minerais no corpo. Nunca use medicamentos sem orientação médica, principalmente depois dos 60 anos. O organismo nessa fase costuma ser mais sensível aos efeitos colaterais. Sinal número 7: confusão mental, esquecimento e sonolência. Excessiva agora atenção total nesse sinal, porque muita gente acha que é apenas envelhecimento. Mas, em alguns casos, pode ser algo mais sério. Quando o fígado não consegue filtrar adequadamente certas toxinas, elas podem afetar o cérebro. Isso pode causar alterações mentais importantes. A pessoa fica mais confusa, esquece coisas simples, fica sonolenta demais, perde atenção, tem mudanças de comportamento. Em casos graves, pode ocorrer um quadro chamado encefalopatia hepática, e isso exige atendimento médico. Mas atenção, esquecimento também pode ter inúmeras causas: falta de sono, estresse, ansiedade, deficiência de vitaminas, problemas neurológicos, medicamentos, depressão. Por isso, ninguém deve se autodiagnosticar. Mas mudanças mentais repentinas nunca devem ser ignoradas, principalmente quando a família começa a perceber comportamentos diferentes. Tem idosos que começam a trocar palavras, ficam mais lentos, dormem excessivamente ou parecem desligados. Esses sinais merecem avaliação médica urgente. Sinal número 8: manchas, hematomas e sangramentos. Fáceis, esse é um sinal muito importante e pouco conhecido.
O fígado participa da produção de substâncias relacionadas à coagulação do sangue. Quando ele não funciona adequadamente, algumas pessoas começam a apresentar roxos frequentes, sangramento na gengiva, sangramento nasal, manchas pelo corpo, machucados que aparecem facilmente. A pessoa diz: "Eu nem bati e apareceu esse roxo." Claro que idosos têm pele mais fina e sensível, mas quando isso acontece com frequência, o sinal merece investigação, principalmente se vier acompanhado de fraqueza, perda de peso ou outros sintomas que falamos aqui. E agora eu quero fazer um alerta muito importante. Muitos problemas no fígado podem evoluir durante anos sem sintomas claros. É por isso que exames preventivos são tão importantes. Muita gente só descobre uma doença hepática avançada por acaso, durante um exame de rotina. E sabe algo preocupante? A gordura no fígado, por exemplo, está cada vez mais comum, inclusive em pessoas que nunca beberam álcool. Isso tem relação com o excesso de açúcar, o ultraprocessados, obesidade, sedentarismo, o diabetes, colesterol elevado. Ou seja, pequenos hábitos do dia a dia podem impactar profundamente o fígado ao longo dos anos. E agora, vem a parte mais importante desse vídeo. O que ajuda a proteger o fígado? Primeiro, evitar excesso de álcool. Segundo, controlar diabetes, pressão alta e colesterol. Terceiro, manter a alimentação equilibrada. Mais frutas, verduras, e legumes, e fibras, menos ultraprocessados, menos excesso de açúcar. Quarto, evitar automedicação. Isso é muito sério. Muitas pessoas prejudicam o fígado usando medicamentos sem orientação. Inclusive, remédios naturais também podem causar danos dependendo da quantidade e do organismo da pessoa. Quinto, praticar atividade física dentro das possibilidades de cada pessoa. Uma caminhada já ajuda muito. O corpo foi feito para se movimentar. E sexto, fazer exames regularmente, principalmente depois dos 50 anos. Agora me responde sinceramente, você costuma cuidar da sua saúde de forma preventiva? Ou só procura ajuda quando o problema aparece? Comenta aqui, eu quero muito saber. E aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém da sua família. Talvez um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó. Ou até um amigo que anda apresentando alguns desses sinais. Às vezes uma informação chega exatamente na hora certa. E agora, quero deixar um aviso muito importante. Este vídeo é apenas informativo e educativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. Ao perceber qualquer alteração persistente no seu corpo, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. Nunca interrompa tratamentos ou medicamentos sem orientação médica. O canal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações apresentadas. E antes de encerrar, eu quero falar algo do fundo do coração. Se você chegou até aqui, parabéns! Cuidar da saúde é um ato de amor próprio. Muita gente passa a vida inteira cuidando de todo mundo. Filhos, netos, família, trabalho e acaba esquecendo de si mesmo. Mas sua saúde importa, sua vida importa, seu bem-estar importa. Nunca pense que é tarde para começar a se cuidar. Pequenas mudanças feitas todos os dias podem fazer grande diferença ao longo do tempo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Eu vou cuidar mais da minha saúde. Eu adoro ler cada mensagem, de verdade. E me conta também de qual cidade você está assistindo. É muito especial ver pessoas de tantos lugares reunidas aqui para aprender e cuidar da saúde juntas. Obrigado por passar esse tempo comigo. Que Deus abençoe sua vida, sua saúde e sua família. Se cuide, se valorize e nunca ignore os sinais que o seu corpo dá. Nos vemos no próximo vídeo.